Rede Brasil também, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Já estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Hoje, como acontece, Júlio Correia tá de volta. Tá fazendo sucesso, rapaz. Onde que eu vou na rua aí, pessoal? Rapaz, te elogiando, falando demais de você. Você virou agora um homem da televisão também. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilinho? Boa, tudo certo. E essa dengue aí? Não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. É tudo, aqui tem que ser tudo. É. Tem que falar pra todo mundo. E essa dor no corpo aqui é dengue? Pode ser, né? Rapaz, pode ser, não sei. Essa semana eu tava meio mal. É, né? Meio caído. É, tem muita gente com dengue aí. Caído Né? assim, a gente continua fazendo nossas atividade normal. Trabalhando normal. Tem muita gente com dengue, né? E lá no aeroporto tava tendo surto também. Pois é. Muita gente com dengue. E a dengue é um troço danado, tá? Às vezes ela... Até que eu fiquei surpreso que ontem eu vi o carro de fumacê lá. Uhum. Tinha passado há um tempo atrás, depois a gente ter reclamado muito, né? Não sei se as pessoas lembram quando eu vim aqui para poder falar do fumacê. Naquela semana eles mandaram. O problema do carro fumacê é que ele passa, é bom, tem que passar, tá, gente? Nenhuma crítica não, pelo contrário. O carro fumacê, ele passa e mata o mosquito, aquele mosquito adulto que já está voando. A larva ele não mata. Aí daqui, no dia seguinte, já tem mosquito de novo. Né? São dois trabalhos, duas frentes tem que trabalhar. Né? O fumacê eu acho que é importante principalmente quando está naquele momento mais crítico, né, de muito mosquito, muito caso. Muito caso não, quando começa já tem que mandar o fumacê, porque já deixou eclodir muitos ovos. Só que em contrapartida você também tem que fazer um trabalho de prevenção, indo nas casas, vendo se tem água parada, conscientizando as pessoas. Tem que ser um trabalho integrado, só que a gente não tem visto isso, né? Vamos começar falando aqui da inexigibilidade de Bolsonaro, que deve ser votado em até aí um mês. Né? O Ministério Público já fez o pedido. Eu dizia lá atrás para você o seguinte, se isso acontecer, provavelmente isso vai acontecer. Né? Dificilmente isso não vai acontecer. Isso atrapalha os planos do PL, que é o seu partido? Eu acho que não. Veja bem, assim, quando houve o resultado das eleições e a derrota, a gente já tinha mesmo uma ideia de que o Bolsonaro tinha dois caminhos. Ou ele seria preso pelo sistema, porque o sistema não ia deixar o Bolsonaro solto, ou o sistema poderia entender que a prisão do Bolsonaro tornaria um Marte igual fizeram com Lula, né? Porque o sistema tirou e colocou Lula a hora que quis. Sim, a verdade foi essa. Sim. No momento que precisava tirar o Lula, tirou. No momento que precisava soltar para poder colocar na presidência, colocou. Porque o Lula também é muito frágil, qualquer momento eles podem tirar. Então, eles vão pensar, se a gente prende o Bolsonaro, ele pode se tornar um Marte e até fazer um sucessor. Agora, eles estão tentando caçar os direitos políticos do Bolsonaro. É uma outra alternativa sem que o Bolsonaro vire um Marte. Só que aí, se eles caçam os direitos políticos do Bolsonaro, o que eu vejo? Ele que já está empenhado, já está recebendo do partido para fazer isso, para fazer uma pré-campanha. Ele que já está empenhado aí correr o Brasil para poder fazer o máximo de prefeito, vereador, uma coisa que ele errou lá atrás. A gente conversou sobre isso. Sim. Lá em 2020 o Bolsonaro errou. Quando o Bolsonaro saiu do partido dele, partido enorme que era o PSL, e deixou a Riveria, deixou os municípios correrem solto, achando que depois todo mundo viria apoiar ele, porque ele está... Porque ele foi a verdade é o seguinte, o Bolsonaro foi o presidente que mais transferiu recursos para os municípios. Essa é uma verdade. Né? Se você for, qualquer prefeitura, vai à prefeitura de Cachoeiro aqui, eles vão te dizer, o governo federal, na época do Bolsonaro, foi o que mais transferiu recursos. Ele achou que isso ia bastar para ele. Naquela eleição municipal, que na realidade o Bolsonaro, ele deixou de apoiar. Na realidade é o seguinte, o Bolsonaro, ele virou as costas para os candidatos dos seus partidos no país inteiro. E naquele momento, se o Bolsonaro pede voto para os seus candidatos, ele ia eleger 90% dos candidatos. O que o Bolsonaro fez? Isso influenciou na eleição dele. Aí o Bolsonaro focou em quê? Focou em alguns vereadores de youtuber. Isso aí. Na verdade, o Nicolas, por exemplo, é um produto disso. Isso. O Nicolas foi o único, acho que o único vereador ali na região de BH que ele apoiou para vereador. Isso. E fez para outros vereadores. Só que, vamos botar,
uns 20 candidatos a vereador em 5 mil municípios. Né? Nós temos mais de, vamos botar aí por baixo, mais de 50 mil vereadores no Brasil. Apoia 20, pô. Sim. Aí depois ele vem e prefeito ele só me apoia. O do Rio e o de São Paulo. E os dois perdem. É isso aí. Sendo que o de São Paulo perde ainda feio. O do Rio ainda foi para o segundo turno. Mas era prefeito numa reeleição e foi em segundo lugar para o segundo turno. Nós vimos um candidato aqui, o Jonas foi a Brasília tirar uma foto com ele e conseguiu tirar uma foto, todo o Bolsonaro olhando para o outro lado, falando de outra coisa. E ficou até ruim botar aquela foto A gente lembra na época, lembra? a gente lembra na época o Manato tentando fazer esse meio termo de pelo menos apoiar algumas pessoas daqui que estavam sendo fiéis. Só que aí na época as pessoas falaram assim, mas tem que entender que ele já foi muito traído e que ele está com receio de apoiar alguém que pode trair ele depois. Pô, se você ficar com medo de gente que vai trair, você já está começando errado. Você abre espaço para o adversário. Porque na dúvida se a pessoa pode trair, você já afasta o cara. Isso. Você já joga o cara para o outro lado. Sim. Então assim, eu acho que ele errou e agora ele percebeu isso. Não sei se foi ele, o Valdemar, que já é macaco velho de partido, entendeu isso e falou, agora você vai fazer campanha para os prefeitos. Agora, deixa só para a gente entender aqui. Se ele se tornar inelegível, eu não sou advogado, tem um monte de advogado ouvindo aqui, doutor Beto, que é especialista nessa área aí, pode até responder para a gente. Se ele se tornar inelegível, ele não pode sair pedindo voto para os seus candidatos. Não, pode. Pode, acho que não. Pode. Ele não. O que acontece? Se ele se tornar inelegível, o que acontece? O processo de se tornar inelegível é o processo de cassação dos direitos políticos. O que é cassação de direitos políticos? Ele não pode nem votar e nem se candidatar. Só. Ele poderia vir a Cachoeiro pedir voto para Juninho. E, tranquilamente. Entendi. Tranquilamente. Poderia rodar o Brasil todo pedindo voto para um candidato. Ele só não vai votar. Ele só não vai poder se candidatar. Agora, se isso acontecer, se for dessa maneira, na realidade é o seguinte, e se ele fizer isso, né, visitar os municípios, às vezes, claro, que o cara não vai conseguir chegar em todos os municípios onde o PL vai ter candidato. Mas, por exemplo, vem no Espírito Santo, tem 4 candidatos. Ele vem no Espírito Santo, lá em Vitória, e faz a campanha dele para os candidatos do Estado. Isso é uma força danada. Tipo assim, se ele focar, por exemplo, em municípios capital e municípios de médio, grande porte, ele já consegue caminhar bem. Por exemplo, no Espírito Santo, dos 78 municípios, quais são os municípios de médio, grande porte? São 5. São, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro. E no Espírito Santo, quais são os municípios que têm pré-candidato do PL? Por enquanto, que está se desenhando é só Cachoeiro, comigo. Os outros municípios ainda, por exemplo, Vila Velha. Vila Velha está tentando construir uma pré-candidatura do deputado estadual Danilo Baense. Vargem Alta estão tentando construir uma pré-candidatura, só que consolidado por enquanto, porque ainda falta algum tempo para a eleição, é Cachoeiro de Itapemirim. Vitória também está tentando se articular para lançar candidato. Agora, o que tem hoje confirmado é Cachoeiro de Itapemirim. E se você for realmente candidato, você hoje é pré-candidato, né? Se você realmente se for colocado aí como candidato à prefeitura, você queria o Bolsonaro pedindo voto para você aqui ou não? Claro que é. Né? Claro que é. Isso. Tem alguma... Porque eu acho o seguinte, eu acho que a presença do Bolsonaro aqui, ela ajuda a cristalizar um posicionamento. O Bolsonaro ele vai ajudar muito isso nesse ano agora. Ajudar a cristalizar um posicionamento. Qual posicionamento? Porque assim, o eleitor ele mudou. Muito embora a gente vive falando, e é verdade, o eleitor quando chega na eleição municipal, ele é muito mais pragmático do que ideológico. Né? Ele não está muito focado nas questões ideológicas. Só que o eleitor tem mudado muito, né, nos últimos anos. Mesmo na eleição municipal, ele querendo saber qual é o prefeito que vai resolver o problema da rua dele, o problema do engarrafamento, o problema da saúde, ele quer saber disso. Mas ele quer saber quem que vai resolver isso e que tem um posicionamento igual ao meu. Desculpa, mais uma vez. Quem que vai resolver esse problema, mas que tem um posicionamento, um ideal igual ao meu. Então as pessoas vão se preocupar nisso também no primeiro momento, elas vão. Então, acho que para cristalizar posicionamento, para poder firmar a posição e aquilo que acredita, as pessoas, no primeiro momento da eleição, elas vão se interessar assim. Nós tivemos na eleição municipal polarizado Lula e Bolsonaro, uma disputa acirrada. Polarizado mesmo. Isso pode vir para uma eleição municipal, por exemplo, alguém de direita e de esquerda?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que é natural do ser humano essa polarização, sabe? É natural. Toda vez, mesmo quando tem muitos candidatos, sempre polariza em alguém, sabe? Como é que a gente consegue entender? Cachoeiro é uma cidade onde a maioria fechado com Bolsonaro. Né, isso é indiscutível. É. A maioria do eleitor de Cachoeiro fechado com Bolsonaro. Nós tivemos alguns candidatos com perfil mais alinhado com Bolsonaro. Diego, Jonas, candidato do PL, tivemos a Renata. Então nós tivemos esse 3 candidaturas. Tivemos aqui com Principais, né? as principais. Alinhado com Bolsonaro. O Vitor, embora o Vitor lá atrás dizia que era eleitor do Bolsonaro, mas o Vitor do PSB, ligado ao partido Renato Casagrande, um partido de esquerda. Como é que a gente consegue entender que dentro desse cenário o Vitor teve mais de 50% dos votos? Aquilo, e esses demais aqui não conseguiram... É aquilo que a gente estava falando. O eleitor, quando chega numa eleição municipal, ele foca em quem que vai resolver o problema da rua dele, o problema da saúde, o problema do engarrafamento, né, quem que vai fazer obra, quem que não vai. Então, assim, eu acho que naquele momento... Isso vem a melhor campanha também, o Vitor fez a melhor campanha que os demais. Fez, com né? certeza. O Vitor teve recurso para isso. Né? Né? Recurso, tempo, televisão. A gente que participou da campanha do Jonas, por exemplo, a gente viu que chegou 200 mil reais do partido pra gente, 200 mil reais, cara, não dá para fazer uma campanha. Não faz. Se você pensa que eram 29 candidatos, vamos arredondar para 30 candidatos, que ele precisava ajudar também com material gráfico, com adesivo aqui, adesivo lá, precisava contratar pessoas para poder ajudar a fazer o movimento de rua. Meu amigo, contratar uma empresa para poder fazer o trabalho cinematográfico, né, de fazer o... Gente para distribuir papelzinho, para andar junto na rua. Assim, é muito caro, uma campanha é caro, né? Não é nada. O Vitor teve quase R$1 milhão para a campanha dele, mais, na verdade. Sim. Né? Então, assim, não é demérito do Vitor, o Vitor soube trabalhar melhor, o Vitor soube captar melhor os apoios políticos, né? A maioria dos vereadores... Teve um melhor discurso também, né? O Vitor, o que acontece? É o que eu falei. Quando a pessoa chega na eleição municipal, ela é muito mais pragmática do que ideológica. Quando o Vitor começa uma eleição falando que não vai olhar nem para a esquerda nem para a direita, vai olhar para frente, e dizendo... que ele fez esse discurso no lançamento da campanha. E depois ele faz o discurso dizendo que nunca votou no PT, que ele vota em Bolsonaro, chegou a fazer arminha. O eleitor olha um troço desse, o eleitor esquece qual é o partido do cara. Sim. Porque o eleitor brasileiro é isso. O eleitor brasileiro nunca prestou atenção em partido. Eu acho que o único... E o Vitor, inclusive, ele não falou do partido dele. Não. Por exemplo, o eleitor capixaba... Foi uma campanha inteligentíssima. O eleitor capixaba em 2018, eu não vou falar do Casagrande, porque o Casagrande já tinha sido governador. Então, ele tinha esse know-how. Mas o eleitor capixaba, em 2018, votou no Contarato para senador, achando que o Contarato seria um senador conservador. Só que o Contarato era o número 180, né? Era o 18. 18 é o Rede. Rede é o partido da Marina Silva, partido de esquerda, assim, de cima e embaixo. Sim. Só que o eleitor, ele às vezes demora para poder ligar o número ao nome do partido ao que é a ideologia. Por quê? Porque o eleitor brasileiro é isso, ele olha a pessoa. E o capixaba também, né? Ele olha a pessoa, igual... se a gente pega, né, o resultado das eleições, ele olhou a pessoa. Né? Você vê que um Gilvan da vida, o Gilvan, tudo bem que o Gilvan vem fazendo um trabalho grande, mas da onde que o vereador de Vitória é o segundo mais votado do estado? Entende? É claro que muitas coisas ajudaram, mas as pessoas elas começaram a ver mais essa questão de, nessas últimas eleições, mais uma questão partidária, que antes não via. Via mais uma questão... Nós já tocamos de maneira muito rápida lá no passado a respeito do custo público, né? Quanto custa uma prefeitura, a administração de uma prefeitura, de um governo do estado? Quanto custa o governo federal? A máquina pública, é disso que nós estamos falando. E de que forma isso mexe na nossa vida, no dia a dia, com a dona de casa? De que maneira isso poderia mudar? Nós estamos falando aqui de reforma tributária, a gente tem falado muito. O Haddad agora na China falou que empresas locais praticam concorrência desleal no Brasil, que a Fazenda mira uma brecha aqui para arrecadar 30 bilhões no ano em exportação. Vamos falar disso, falar de economia depois do intervalo comercial. Segura aí que nós voltamos já já.
Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Rádio Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Hoje o Juninho Correia, nosso parceiro aqui no programa. Estamos falando de um monte de assuntos aqui. Falamos da questão do Bolsonaro, de se tornar inelegível, o que isso pode mudar, né, nas próximas eleições, né, que vamos estar escolhendo prefeitos e vereadores. Falamos disso. Vamos falar agora aqui de economia. O Haddad falou na China o seguinte, que empresas locais são desleais em venda virtual. Aí tem uma outra fala disso de Fazenda, está mirando aqui uma brecha para arrecadar 30 bilhões por ano com exportações. Isso é bom ou isso é ruim, Juninho? As falas do Haddad? As falas não, essa posição da Fazenda. É complicado. Eu assim, vamos fazer uma análise, né, um pouco maior, né? Por exemplo, essa fala do Haddad, ele não está errado, né? Dizer que as empresas chinesas fazem uma concorrência desleal no Brasil, isso é óbvio. Por que isso é óbvio? Porque a legislação, não existe legislação trabalhista na China, né? A gente até brinca que o povo lá é praticamente escravo, porque o partido chinês, o governo lá, toma mesmo conta de tudo, é praticamente um monopólio. Ele permite algumas empresas de trabalhar nas EEs, né, que é as zonas de livre comércio no litoral. Mas a verdade é que a China ela permitiu durante um tempo, mas depois ela abocanhou parte dessas empresas. As empresas lá elas não são puramente privadas, elas têm que ter uma parte estatal. Toda empresa chinesa ela é tipo uma Petrobras. O governo tem que mandar uma parte dessa empresa. Pedaço do governo. Uma parte do governo. E lá é diferente, por exemplo, aqui no Brasil e em muitos outros países do mundo, né, principalmente no Brasil, existem legislações trabalhistas de proteção ao trabalhador, de proteção, né, a quem trabalha. Isso, querendo ou não, isso encarece um pouco o processo produtivo. Por quê? Na realidade, quando você fala um pouco, na realidade, encarece bastante, uma fatia. Vamos ser justos, né? Encarece muito, mas também algumas legislações trabalhistas elas são justas, porque se não tiver, por exemplo, legislação trabalhista em torno do tempo de trabalho, da jornada de trabalho, do tempo de folga, né? E isso é uma legislação importante, muito embora existem alguns pormenores aí em alguns setores que chega a ser um absurdo, né? Se eu falar aqui, por exemplo, para vocês, setor de frigorífico, que é o setor que a gente mexe. No setor de frigorífico é o seguinte, além daquelas horas de almoço e de café que todo mundo tem direito, no setor de frigorífico, quem trabalha no frigorífico, a cada 40 minutos em pé trabalhados, ele tem que ficar 20 minutos sentado, o trabalhador. Sim. E isso não prejudica nem a empresa que não gosta, é o trabalhador. Porque o trabalhador está no processo dele produtivo. Chega um determinado momento, 40 minutos, que é pouca coisa, quando você está trabalhando, você não vê passando. 40 minutos é muito Olha tarde. só, desde que eu estou aqui, passou 40 minutos. Isso aí. Quando ele está no processo dele de trabalhar, ele tem que sentar. Parar, 20 minutos sentado. Sentado. Ele pode até trabalhar sentado, mas fica desconfortável. E aí ele tem que ficar 20 minutos sentado. Porque a cada a maior hora... parte do trabalho no frigorífico é em pé mesmo. É em pé, e é movimentando. Mas a legislação mandou ele ficar sentado 20 minutos. Tem que ter em cada sala, 20% da capacidade tem que ter essa quantidade de cadeiras para as pessoas se sentarem. E aí, você se pergunta, é justo, não é? Eu não sei, só sei que o próprio trabalhador não gosta. Isso encarece. Isso é ruim para o trabalhador? É ruim, porque o trabalhador tem que ficar ocioso. Isso mexe na produtividade? Mexe. Então, assim, existem alguns pormenores no Brasil que tornam o serviço um pouco mais caro e um pouco mais menos produtivo, vamos colocar assim. Aí, quando você pega que a China não tem nada disso, o governo chinês que manda, o salário lá é péssimo, a qualidade de vida lá é péssimo. O produto chinês é um produto de alta qualidade, mas com baixo preço. Por quê? Por conta dessas condições. Aí chega barato aqui. Aí chega barato no Brasil, de fato, a indústria brasileira que quer seguir as legislações certinho, que quer fazer tudo nos conformes, não consegue nunca combater uma empresa chinesa. E aí, quando o Haddad fala isso, ele realmente ele não está errado. Eu não sei, porque aí a gente tem que pensar o seguinte, quem é o Brasil diante da China? A China é o maior parceiro comercial, não só do Brasil, de todo mundo.
Ele vai querer arranjar uma briga com a China? Como é que seria a reação do nosso parceiro com relação a isso? A reação a gente já sabe, é sanção econômica. Aquilo que os Estados Unidos sempre fez, a China também faz. A China também faz sanção econômica. E se a China fizer sanção econômica com o Brasil... Imagina se a China suspender a compra da carne do Brasil por 3 meses. Inclusive, até algumas denúncias, né? Não vou falar que é verdade, mas algumas pessoas dizem... Porque eu não sei se as pessoas perceberam que o preço da carne nesse começo de ano, ela caiu um pouco. Ela caiu, ela ficou um pouco mais barata. Carne de boi, desculpa, carne de boi. Por quê que ela ficou um pouco mais barata? Surgiu uma notícia de que lá em Santa Catarina tinha tido um caso, Santa Catarina no Rio Grande do Sul, tinha tido um caso de vaca louca. Pô, o caso de vaca louca, né, você não... os casos de vaca louca, internacionalmente, elas param de comprar do país, né? Sim. Porque tem todo... Embora tenha sido um caso isolado lá, lá no sul do país. Só que algumas pessoas dizem que não houve caso de vaca louca. O que houve foi um boato para tentar forçar o mercado chinês a diminuir as compras, porque o mercado chinês diminuindo... O mercado chinês é o que mais consome. Sim, no mundo. Diminuindo as compras, forçaria o preço a baixar aqui no Brasil. Porque como não está tendo exportação, você tem que vender no mercado interno você abaixa o preço. Só que isso foi uma estratégia do Brasil para naquele momento abaixar o preço e depois voltar à normalidade. Quando acontece isso, o governo brasileiro ele consegue controlar até onde ele pode ir. Agora, quando a sanção vem de fora, não tem como controlar, não, meu amigo. Quando a sanção vem da China, eu lembro muito bem disso. Aí não está na sua mão, aí não tá, o controle não está na sua mão. Não tá. Quando a China fez uma sanção no Brasil, o que acontece? O Brasil colocou uma taxa maior para o governo chinês. O que a China fez? Parou de comprar. Como que a China voltou a comprar do Brasil? Através Meu Deus, como é o nome daquela ilha lá perto da China? Que estava até em guerra. Sim. Esqueci o nome da ilha. O governo chinês não parou de comprar do Brasil, ele parou de comprar direto, porque o Brasil tinha taxado a mais a China, só a China. Então a China começou a fazer o quê? Ela comprava dessa ilha e essa ilha comprava do Brasil. Saía mais barato do que se comprasse direto. Então, assim, o governo chinês ele pode tentar prejudicar o Brasil de todas as formas. Ele vai ter caminhos para poder consumir, para poder tocar a sua vida. Então, assim, o Haddad está certo nesse ponto? Ele está. Mas ele tem que começar, então, a fazer um processo de analisar como é que está a nossa legislação trabalhista no Brasil. Nós já tivemos uma pequena reforma, que inclusive o PT foi contra, mas tem coisas que têm que ser ainda mudados. Mais uma vez, não é nunca para poder prejudicar o trabalhador, mas é para permitir um ambiente mais produtivo nas indústrias. E ver essas relações internacionais. A ONU ela tem que fazer esse trabalho. A ONU é para isso. Ele tem que ir lá na Organização Mundial do Trabalho e fazer um pacto mundial para que alguns países não fiquem explorando o trabalhador enquanto outros seguem. O Haddad está falando aqui de arrecadar 30 bilhões no ano, tributando, né? Tributando as importações. As importações. Ou a importação ou a exportação? Não, a exportação. A exportação é o que vem. Taxando as exportações. O que a gente vende que não é taxado? Eu acho besteira. Querer aumentar na exportação, porque quem compra não quer comprar caro, não. Não é isso. Quem compra quer comprar barato. Se ele taxar a importação, aí o mercado brasileiro não porque nós estamos falando aqui de exportação, nós estamos falando do custo de produção. Não é isso? Então nós temos um custo de produção hoje. Se você taxa, se você sobe a taxação, significa que nós vamos produzir mais caro, vamos ter que vender mais caro. No mercado interno não vai surtir efeito, porque para o mercado interno esse imposto não vale. O problema é no mercado externo. O mercado externo vai chiar. Isso pode acabar gerando uma contrapartida negativa dos outros países de querer também sobretaxar as exportações para o Brasil. Hoje, na realidade, é o seguinte... E aí vai ficar no 0 a 0. Nessa relação internacional, que é a exportação, a economia, que é uma economia global, é uma relação no fio da navalha, né? Relação... Né? Quando a gente fala de mercado internacional,
a gente tem que sempre que lembrar, gente, que não é igual uma negociação aqui entre eu e Parraro. O Parraro quer comprar meu relógio, a gente vai negociar aqui. Não, a gente fala de negociação entre países, cara, são potências. São potências que têm nas mãos, um país tem commodity, outro país tem tecnologia, o outro país... Cada país tem alguma coisa que o outro precisa. A Índia, por exemplo, nessa pandemia a gente viu o quanto os produtos indianos para a área de saúde, para produzir remédio, eram importantíssimos. Então, todo mundo tem alguma coisa que alguém precisa. Então, são relações muito delicadas. Não é só aquela relação, não, eu só compro se você me vender tal, se eu não quero, eu viro as costas. Não, eu preciso comprar a sua carne, eu preciso comprar a sua tecnologia. Né? Então, assim, é complicado. Mais uma vez, o Bolsonaro, qual foi o que o Bolsonaro fez? Ele tirou os impostos de importação. Então, um produto que vinha de fora, ele tirou o imposto. Não de todos, né? Mas na área agrícola, por exemplo. Na área agrícola, de tecnologia, ele tirou muitos impostos. O governo agora do Lula está fazendo um trabalho ao contrário, de voltar com esses impostos e sobretaxar alguns outros. Eu acho que é o seguinte, para a arrecadação brasileira, vai aumentar a arrecadação brasileira. Só que, no final das contas, para a economia interna, vai empatar no 0 a 0, porque quando o mercado externo começar a aumentar também a taxação para o Brasil, para o mercado vai ficar igual. Só o governo brasileiro que vai arrecadar mais. O restante não vai arrecadar mais. Vai continuar empatado. Sim. Só vai aumentar para poder pagar mais. E aí isso mexe lá na produção. Mexe na produção, né? mexe tudo, né? Bem, acabou o nosso tempo. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Melhora para você. Tomara que você volta semana que vem aqui com o corpo sem estar dolorido. Nossa, Deus quiser. Abraço, obrigado, Juninho. Turma, fechando nosso programa hoje aqui. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.